Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que parece estar em todo lugar. Essa sensação de que a sociedade está rachada, de que para um grupo ganhar, o outro tem que obrigatoriamente perder. Mas será que a coisa é bem por aí mesmo? É uma sensação que muita gente compartilha, não é mesmo? A polarização parece que domina as conversas, a política, as redes sociais. A grande pergunta é: de onde vem esse conflito todo? E se a resposta não estiver nos outros, mas na própria lente que a gente usa para enxergar o mundo? Basicamente, tudo se resume a duas visões de mundo. De um lado, o chamado jogo de soma zero. Pensa num bolo de tamanho fixo. Para eu pegar uma fatia maior, alguém vai ter que ficar com uma menor. Simples. Do outro lado, a gente tem o jogo de soma positiva. A ideia aqui é outra. E se a gente trabalhasse junto para fazer o bolo crescer? Aí todo mundo se beneficia. E olha, essa ideia do bolo fixo, do jogo de soma zero, não é só um sentimento vago, não. Ela tem nome, tem história e forma o que a gente pode chamar de o dogma da divisão. O economista Ludwig von Mises, por exemplo, identificou essa crença como o dogma de Montaigne. É tipo a semente do pensamento de soma zero, sabe? Aquela convicção de que na economia e na vida o meu lucro só pode vir do seu prejuízo. E o ponto central, segundo essa análise, é que essa única ideia acaba servindo de base para quase todas as teorias de conflito que a gente vê hoje em dia. Seja conflito entre classes, entre nações ou, bom, entre quaisquer outros grupos. O mais interessante é que esse dogma não é só uma crença que fica parada no ar. Ele vira uma ferramenta política muito, mas muito poderosa. Dividir para conquistar. Uma estratégia que é, nossa, antiga, vem lá do Império Romano, mas que as fontes que a gente analisou apontam como super relevante hoje para manter e legitimar o poder. Essa imagem aqui ilustra bem como a estratégia funciona na prática. Quando se coloca um grupo contra o outro, empregados contra desempregados, setor público contra o privado, o foco é desviado do que realmente importa, das verdadeiras causas dos problemas. É uma forma de criar um inimigo conveniente para justificar certas agendas de poder. Agora, vamos dar um passo à frente e ver a expressão mais moderna dessa estratégia de divisão, que é a chamada política da identidade. Se a gente olhar para trás, historicamente, o grande conflito era visto em termos de classe econômica, né, como na análise marxista clássica. Só que hoje, o debate mudou de figura. As linhas de batalha, segundo essa perspectiva, são traçadas cada vez mais com base na identidade, raça, gênero, sexualidade. E como é que isso funciona exatamente? A análise que está sendo apresentada aqui sugere que o antigo interesse de classe se quebrou em 1000 pedaços. As pessoas são categorizadas em grupos de identidade e aí se cria uma espécie de competição para ver quem sofre mais opressão. O argumento é que isso acaba gerando ressentimento e dificulta muito a criação de uma solidariedade maior para resolver problemas que são de todo mundo. E é bem curioso notar que essa crítica não vem de um lado só do espectro político. Fontes de uma perspectiva anarquista, por exemplo, também enxergam essa fragmentação como uma tática de dividir para conquistar, que impede as pessoas de se unirem contra as verdadeiras estruturas de poder. Ok, agora vamos ver o que acontece quando essa lógica de soma zero é aplicada diretamente em políticas públicas. Para isso, vamos nos basear na análise do economista Thomas Sowell. Sowell identifica duas visões que batem de frente. A visão irrestrita acredita que a desigualdade é um problema com solução direta. O Estado tem que intervir e garantir que todo mundo chegue no mesmo ponto final. Já a visão restrita foca em garantir que o processo, o caminho, seja justo para todo mundo, mas reconhece que os resultados vão ser diferentes por causa de 1 milhão de fatores. É exatamente aqui que entra o que Sowell chama de paradoxo da igualdade. São aquelas políticas cheias de boas intenções, focadas em igualar os resultados, mas que, ironicamente, acabam criando novos problemas, novas desigualdades e ainda mais ressentimento entre os grupos. A ação afirmativa é muito usada como exemplo disso. Estudos citados nas fontes que analisamos indicam que, muitas vezes, essas políticas acabam beneficiando quem já está numa posição melhor dentro daquele grupo minoritário, enquanto os que mais precisam acabam não sendo alcançados. E claro, isso pode gerar uma percepção de injustiça e alimentar ainda mais a divisão. E tem também a crítica de que o próprio mercado acaba se apropriando dessas divisões. A identidade vira um nicho, um segmento de consumidor, sabe? E aí lutas sociais se transformam em oportunidades de lucro, tudo sob o disfarce da representatividade. Então, tudo isso nos traz de volta para aquela escolha fundamental que a gente apresentou lá no comecinho.
A sociedade é um campo de batalha ou é um espaço de cooperação? A visão alternativa, a do jogo de soma positiva, defende que a cooperação social, através da divisão do trabalho e das trocas voluntárias, é o que de fato gera progresso para todo mundo. E aqui a gente fecha o círculo voltando a Mises. Em vez daquele dogma do conflito, ele propõe a ideia de uma harmonia de interesses. Nessa visão, quando as pessoas trocam livremente, os dois lados saem ganhando. O sucesso de um não precisa ser o fracasso do outro. Portanto, o argumento final aqui é que a superação da pobreza e a melhora na qualidade de vida não vêm da divisão e do conflito. Elas vêm, na verdade, da criação de mais riqueza através da cooperação, da inovação, da liberdade econômica, fatores que historicamente elevaram o padrão de vida de todo mundo. Isso tudo nos deixa com uma questão central para a gente pensar. Será que a cooperação é uma força de progresso mais poderosa do que o conflito? A forma como a gente responde essa pergunta pode definir o tipo de sociedade que vamos construir daqui para frente. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.